I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back at... Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Reptiliano Perdido. E eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, tenho um questionamento e um tema que gostaria que você tratasse, porém antes permita-me dar uma breve introdução ao assunto e relato. No primeiro vídeo que promovi no seu canal sobre amizades masculinas e inteligências artificiais, falo que há mais ou menos um ano decidi abdicar de qualquer tipo de relacionamento e viver uma vida em total solidão. O que me levou a tomar essa atitude foi que cansei não só da sociedade, como dos seres humanos em geral. Me tornei um tanto misantropo, para falar a verdade. Depois do meu último relacionamento, que foi há alguns anos atrás, ter terminado de maneira dolorosa para mim, teve traição da parte dela, o que me deixou bem depressivo por um tempo. Acabei me deparando com conteúdo Red Pill. Após isso, fiquei em um breve período em relacionamentos casuais e, em meio à pandemia, cansei das mulheres em geral e quase que naturalmente me tornei Volcel. Vi o termo na internet, assisti a alguns vídeos sobre e há 2 anos sigo o Volcel. Nesse último ano decidi cortar laços com meus amigos e familiares também. Eu cansei de interagir com anginas e veja bem, não estou escrevendo isso com tom de superioridade, não me acho superior nem inferior a ninguém, porém infelizmente todos os homens que já conheci e tive amizade são manginas, pois a esmagadora maioria da sociedade é. E simplesmente não tenho mais paciência alguma para conversar ou interagir com as pessoas, e não digo isso com tom de rage ou investimento emocional Black Pill. Já passei por todas as fases do luto após a Red Pill e hoje sigo meu caminho. Atualmente só trabalho, quando saio de casa só quero me trancar em casa, jogar meu videogame, assistir uns vídeos no YouTube e não tenho a menor vontade de interagir com ninguém mais. Toda vez que meus amigos me chamavam para sair, eu fui negando até que eles pararam de chamar. Excluí as redes sociais, não vou nem ao mercado mais, compro tudo pela internet e peço delivery. Claro que ainda tenho interações no trabalho, pois trabalho no emprego tradicional, fora de casa, mas me mantenho ao bom dia, boa tarde, boa noite e as questões estritamente profissionais. Não aderi a Mato Pio, pois não tenho recurso para isso e também gosto da comodidade de viver numa cidade. Então, resumindo, decidi trilhar o caminho da solidão plena, cortei laços e vínculos com todas as pessoas que já passaram pela minha vida e há um ano sigo meu caminho sem nenhuma amizade ou contato com ninguém em total solidão. Isso vem me fazendo muito bem. Porém, tem algo martelando na minha cabeça que é o medo real de que daqui a alguns anos, vivendo assim, eu possa acabar ficando mentalmente doente, enlouquecendo mesmo, ou me fazendo desenvolver alguma demência. Minha avó materna, no fim da vida, desenvolveu Alzheimer. Tem aquela velha máxima de que nenhum homem é uma ilha, ou que o ser humano é um animal sociável. Então, minha pergunta a você é, você acha que um homem pode viver saudável em total solidão, sem ter contato ou relação com ninguém, sem amigos, sem família e totalmente sozinho? Pois eu não tenho intenção nenhuma de voltar a ter o mínimo de convívio social, porém tenho medo de que esse caminho que escolhi possa ser nocivo à minha mente com o tempo. Muito obrigado, Coruja, e até mais. E Reptiliano Perdido, eu que agradeço o excelente assunto de vídeo, a doação ao canal e todo o apoio que vem mostrando aqui, como também agradeço a vocês doadores e inscritos aqui do canal, né? Atualmente somos 20 mil e só posso dizer obrigado mesmo e continuar fazendo o conteúdo que vocês tanto gostam aqui, né? Que fazem vocês realmente assistirem. Então, estou muito grato. E lembrando a vocês que se quiserem promover um assunto de vídeo aqui no canal, o link é o segundo aqui na descrição e no comentário fixado. O primeiro é para o meu e-book, que vocês já viram aí na introdução do vídeo. E é claro, se quiserem apoiar o canal de maneiras não financeiras, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever caso ainda não sejam inscritos, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhar o vídeo e, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então vamos lá a esse assunto, né? Esse assunto é de extrema importância e principalmente de muito interesse de vocês, porque eu acredito que todos vocês, meio que entre aspas, sofram com isso, né? O despertar, ele é um grande divisor de águas na sua vida. Agora, quando eu digo despertar, eu digo despertar real, tá? Não é simplesmente você conhecer o conteúdo, consumir o conteúdo. Como eu já falei, o consumo da Red Pill ele é ativo, ele é uma coisa ativa, uma coisa que muda realmente a sua vida da água para o vinho, como acontece no próprio filme canônico aqui do nosso meio, né? Que é o Matrix. Depois que o Neo ele consome a Red Pill, tudo na vida dele muda, ele tem uma visão completamente diferente. Então, se a sua vida não mudou, você não consumiu a Red Pill de verdade, a sua vida tem que mudar.
E isso é perceptível. Começa primeiro mudando a sua filosofia de vida, como você observa o mundo, e aí as suas prioridades vão mudando, e a partir daí a sua postura em relação ao mundo também muda, né? É natural. É uma certa forma de amadurecimento também, né? Então, a vocês que já sofreram essa metamorfose, eu acredito que sabem que é natural que vocês entrem num esquema mais de solitude, né? Todos os criadores de conteúdo realmente despertos, e isso a gente pode garantir através da forma com que eles falam e até alguns que mostram a sua realidade, como, por exemplo, o Tiozão, né? O próprio Raccoon, o Kodama. Esses caras, eles abraçaram uma solitude para si, né? E eles mesmos falam que solitude é diferente de solidão. Então vamos fazer essa diferenciação clara aqui. A solidão é algo que realmente beira a patologia. É um processo de exclusão total da sua vida social, seja ele voluntário ou não, ou seja, você foi obrigado a isso ou não, ou você fez de maneira espontânea, de maneira proposital, que leva a uma disfunção na sua própria vida, tá? Leva você a se tornar um cidadão disfuncional. E o que é um cidadão disfuncional? É muito simples. Você começa a perder a disciplina no seu dia, você começa a perder saúde mental e física, você já não consegue funcionar, você não consegue mais operar de acordo com os seus próprios propósitos. Por exemplo, alguma coisa estaria errada comigo se eu visse a minha saúde se deteriorando, mental ou física, se eu não conseguisse mais exercer o meu trabalho e ganhar o meu sustento de vida, se eu passasse a ser prejudicial para mim mesmo e para os outros, né? Começasse a cometer crimes, por exemplo. Isso é um cidadão disfuncional, tá? Existe muita noção assim de que a sociedade dizer que um cidadão é disfuncional a partir de, entre aspas, leis culturais que necessariamente não dizem respeito à real saúde do indivíduo, né? Por exemplo, muitos dizem que um homem depois dos 30 anos que é solteiro, ele é um cidadão disfuncional. Não tem nada a ver, não é crime ser solteiro. E a própria noção de criminalidade já é uma coisa socialmente estipulada, né? Porque é aquela coisa que a ética libertária diz, não é porque está escrito no caderninho de um político, né? Não é porque está escrito no Código Penal do país que realmente é crime. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo muito óbvio aqui. Você negar se envolver num caso de violência doméstica hoje em dia é crime, tá? É realmente isso. Se você vê um marido agredindo a sua esposa e se você se negar a se envolver fisicamente, apenas ligando para a polícia, né, e deixando que as autoridades tomem conta do caso, você é um criminoso. Tecnicamente você negou socorro. Ao meu ver isso não é crime, mas do ponto de vista do Código Penal é crime. Então assim, não necessariamente o que está escrito no Código Penal é algo moralmente e eticamente aceitável, tá? Mas muitas das coisas que estão lá são moralmente e eticamente aceitáveis. Por exemplo, criminalização do homicídio, latrocínio, roubo, furto, isso todo mundo tem que concordar que é crime. Então, o próprio processo de individuação, que ao meu ver é o processo de despertar da Red Pill, faz com que você crie as suas próprias diretrizes para a sua vida. Muitas dessas diretrizes vão estar casadas com o consenso da sociedade a respeito de disfuncionalidade e funcionalidade, como, por exemplo, todos vocês concordariam que um cara é disfuncional quando ele, sei lá, comete autoflagelo, quando ele tem um vício em se cortar, por exemplo. Esse cara não tá bem, esse cara tem algum problema, esse cara precisa de tratamento. Todos vocês concordam, ninguém discorda disso. Porém, veja só, tecnicamente não é crime o autoflagelo, né? Porque o corpo é seu e, enfim, você é liberado para fazer dele o que quiser. Então, vamos lá, uma pessoa que se enche de piercing e tatuagem, de certa forma, ela está cometendo o autoflagelo, mas isso não é crime, tá? Mas todo mundo sabe que essa pessoa ela já tem, né, psicologicamente, uma certa intimidade com a dor, né? Intimidade com marcar o corpo e, de certa forma, até mutilar o corpo. Muitas vezes ela faz isso para ser aceita num grupo, muitas vezes ela faz isso realmente porque ela gosta de se sentir, né, perfurada e tal. Enfim, eu não estou fazendo julgamento moral nem de valor aqui, mas é fato que uma pessoa que ela perdeu realmente a sensibilidade ou mesmo a sacralização do próprio corpo a ponto de se marcar ou se perfurar de tal forma, ela realmente vai ter uma comunicação assim, muito forte. Então esse é o melhor exemplo que eu posso usar entre a linha tênue que divide a disfunção pessoal, a disfunção social e o crime. Por exemplo, se encher de piercing em tatuagem não é uma disfunção social para pessoas que acham isso normal em um certo grupo, sei lá, um grupo de punks, um grupo de roqueiros, ou seja lá o que for. Para as pessoas de outro grupo social é uma disfunção social.
para a pessoa que faz esse tipo de coisa, não é uma disfunção pessoal. E, do ponto de vista da sociedade, não é crime, entendem? Então, o cara que ele despertou de verdade, ele vai saber, porque ele tem que ter essa autorresponsabilidade, né, de admitir quando a vida dele está saindo dos eixos, e isso tem tudo a ver com a noção de solidão e solitude. Tá? Muitas vezes a sociedade vai ver um cara que ele passa muito tempo em casa, que ele não tem amigos, que ele basicamente só vive no videogame, vai dizer que esse cara é um solitário, que ele é um disfuncional. Mas convenhamos, esse cara, ele cuida bem da saúde dele, tá? Ou mesmo não cuida, isso aí entra também naquela questão da disfunção ou função pessoal, né? Se o cara ele não dá tanto valor assim à própria saúde, quer comer salgadinho o dia inteiro, ficar sentado na frente do videogame só jogando, convenhamos, isso aí é a vida dele, tá? Ele obviamente não vai ser um cidadão que vai incrementar muito na sociedade, e a sociedade, a Matrix, né, ela é muito autoprotetiva. Quando ela vê um cidadão que não está operando para o ganho social, a própria sociedade começa a se rebelar, né? Dizer que esse cara é um parasita, que ele não faz nada e tal. Por quê? Porque ele não está operando para o ganho social. Mas convenhamos, a sociedade nos dá o quê, né? Principalmente a nós homens. Se ela não nos dá nada, a gente não tem que necessariamente dar algo à sociedade. Então eu penso o seguinte, o cara ele tem que cuidar da vida dele, né, da saúde dele, para ele viver mais até no paraíso que ele acredita que é o seu quarto, o seu videogame, a sua vida em geral. Tipo, se o cara ele ficar o dia inteiro na frente do computador só jogando e não comer bem, não fazer um exercício físico, ele vai viver menos. Mas isso aí também é escolha do cara, entendeu? O despertar é justamente isso, é a noção de que você vai ter autorresponsabilidade para saber o que é saudável para você, como você funciona bem. E a forma com a qual você funciona bem depende do seu propósito, por isso que o propósito é tão importante. Se você está operando em direção ao seu propósito, você está funcionando muito bem. E óbvio, tem questões morais e éticas intrínsecas a todo ser humano aí, né? Que é você não prejudicar outras formas de vida. Como eu já expliquei em vídeo, né? Vamos usar um exemplo aqui no limite do absurdo. Meu propósito de vida é ficar rico, então roubar as pessoas vai me ajudar a chegar a esse propósito mais rápido, então vou fazer isso. Não. Isso não só rouba a sua liberdade, porque é crime em relação à sociedade, ou seja, tem um castigo aí, né? Penal quanto a isso, como também é algo sumariamente antiético. É aquela coisa simples, aquela coisa básica grega, de tipo, não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você, né? É bem simples aí, é uma coisa que a própria humanidade admitiu como óbvio há milhares de anos atrás. Então é para isso que eu quero atentar vocês, tá? Ressignificar a própria vida não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria seguindo o seu próprio caminho, tava todo mundo desperto, né? Então o princípio do despertar é justamente isso. Você tem que saber o que são as regras da sociedade e quais são as suas regras. Eventualmente, é muito comum que as suas regras próprias se casem com as regras da sociedade, que são os conceitos morais e éticos muito comuns aí de todos os seres humanos, né? Não é à toa que é algo universalmente concebido. Porém, tem outras coisas que demandam meditação, irmão. Outras pessoas vão te ajudar a chegar a esse foco, como eu faço aqui com o meu canal, né, o meu propósito, mas outras coisas você vai ter que chegar à conclusão sozinho. Como por exemplo, aqui no meu canal já concluímos que relacionamentos íntimos com mulheres, mesmo os casuais, né, imagine os sérios, são uma péssima negociação para o homem em quase todos os casos. Muitos podem discordar, outros concordam, essa é a minha concepção e eu tento, obviamente, explicar aos homens por que essa é a minha concepção, né? Eu não estou querendo enfiar isso goela abaixo de ninguém, mas é o que eu percebo da sociedade e eu tenho muitos argumentos a respeito disso, né? Essa é a minha narrativa. Já a sociedade vai dizer que não, a sociedade vai dizer que você tem que encontrar a garota certa e que se você procurar direito você vai ser feliz e blá blá blá, enfim, essas coisas todas que a gente já sabe aí, né? Que a gente, na verdade, é imputado a acreditar desde a nossa tenridade. Então, na verdade, cabe a você a autorresponsabilidade de decidir o que é que vai ser funcional para a sua vida. Então, eu entendo perfeitamente o que o Reptiliano Perdido aqui falou. Eu também era assim, tá? Todos nós somos assim, porque quando a gente vem ao mundo, a gente não nasce sabendo exatamente qual é a nossa individualidade, o que é que a gente concorda ou discorda, tá? A gente tem que primeiro observar a sociedade, o que é que ela nos diz. E é muito mais fácil que as pessoas olhem para a sociedade e admitam que o que ela diz é certo, quando na verdade, quando o cara começa a aplicar essas diretrizes da sociedade na própria vida, ele começa a perceber que não é para ele, né? Não deixa ele funcional, não deixa ele com saúde. Então, novamente, a autorresponsabilidade de saber o que é cabível que você admita da sociedade para sua vida e o que você tem que criar por si próprio.
Então eu também fui muito assim, eu vivia a partir de um espectro social de saúde. Eu também achava que ter uma vida social vibrante, muito alegre, cheia de gente, era sinônimo de bom humor, de boa resolução, era sinônimo de saúde, né? E você todo fim de semana ter algum lugar para ir, com pessoas para ver, pessoas que gostam de vocês, ser amado, ser respeitado, ser o líder de algum grupo, era sinônimo de sucesso pessoal. Porque isso é sinônimo de sucesso social, tá? Todo mundo acredita que uma pessoa que vive dessa forma tem sucesso, mas pode não ser sucesso pessoal. Existem muitas pessoas que estão rodeadas de gente, mas são solitárias. Então a solidão, ela não muito tem a ver com a solitude. Existem, por exemplo, vários artistas que cometeram autochurrascamento e, assim, eram muito bem quistos, tinham vários fãs, mas se sentiam solitários. Exemplo disso são o Kurt Cobain, o Heath Ledger, principalmente esses do mundo da música, né? Caras que cometeram um autochurrascamento assim porque eles se sentiam sozinhos, cara. E, novamente, estar rodeado de pessoas não quer dizer que você não é solitário. Então, a solitude, ela é a própria admissão, até universal, de que no fim do dia todos nós estamos sozinhos, né? Isso aí também é meio filosofia grega. No fim, todos nós estamos sozinhos porque ninguém realmente compartilha do nosso sistema nervoso, ninguém compartilha das nossas experiências, ninguém nos conhece de verdade. Todo mundo está atrás do seu lugar ao sol, atrás da própria satisfação. E um belo dia, a pessoa que divide a vida com você, até seus próprios pais, podem acreditar que a satisfação delas, o lugar ao sol delas, o paraíso delas, não está mais atrelado a você. Ou mesmo que ele só vai existir se você estiver longe. E, novamente, não tem tristeza nisso aí, tá? Depois que você admite que todos nós somos um universo dentro de nós mesmos, e, de certa forma, estamos sozinhos, isso não é triste, isso não é depressivo. De certa forma, é libertador, porque a sua própria existência não está atrelada a de alguém. Pense se você só existisse dentro das condições de uma outra pessoa, da existência de uma outra pessoa. Cara, isso seria uma merda. Então, foi necessário que nasçamos sozinhos e que morramos sozinhos. É claro, o ser humano ele tem necessidades sociais, tá? Ele é um ser sociável, ele nasceu em grupo, ele vive melhor em grupo, mas isso não quer dizer que você tem que ter a sua vida atrelada a uma pessoa, que você tem que buscar, por exemplo, uma honradinha para dividir a vida com você, porque você não vai ser inteiriço, né? Se você não vai se sentir inteiro sem uma pessoa do seu lado. Então, esse é o grande despertar, né? Porque dentro da Matrix, antes de consumir a Red Pill, o Neo ele fazia parte de um todo. Ele se sentia feliz nisso, até dito logo nas primeiras cenas do filme, né? Quando ele chega atrasado na empresa, depois de ir pra balada lá onde ele conhece a Trinity, ele acaba acordando tarde, chega atrasado na empresa que se chama Metacortex, né? Que é uma alusão a Neocortex, que dá até o nome do protagonista aí, Neo, né, Neo nesse caso, que é a parte do cérebro responsável basicamente pela nossa última evolução, de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens. E o chefe da Metacortex diz para o Neo, que nesse caso dentro da Matrix ele é conhecido como Thomas Anderson, né? Ele diz: Senhor Anderson, aqui nessa empresa, se um funcionário vai mal, toda a empresa vai mal. Então, dentro da Matrix, ou dentro da empresa, para essa alusão, o próprio Thomas Anderson, ele se sente parte de um todo. Ele sente que é necessário para a vida de outras pessoas. Isso é comum dos homens, né? Porque é isso que faz com que o homem constitui família. Para o homem constituir família e, obviamente, levar a espécie adiante, porque o homem faz o papel do provedor e protetor, e sem o homem não há vida, ele precisa sentir que ele é absolutamente necessário para a vida de outras pessoas. Para esse efeito, essas pessoas vão ser primeiro a sua esposa, depois os seus filhos, pois os filhos só vêm a partir da esposa, né, a mulher com a qual o homem se relaciona, e a partir daí a sociedade, porque os filhos que ele criou vão ser para a sociedade, né? Então ele precisa que a sociedade ela esteja funcionando bem, para que os seus filhos tenham boas chances de operar dentro dessa sociedade e passem o seu DNA adiante. Então, do ponto de vista, é tudo um senso egoísta, né? É tudo egoísmo. Os próprios filósofos antigos já diziam, tudo é vaidade, tudo é egoísmo. Era Salomão que dizia isso, né? Porque a vontade de fazer a sociedade funcionar, no fim das contas, é a vontade do homem que o ambiente esteja saudável o suficiente para que seus filhos possam prosperar e levar a sua genética adiante. É por isso que muitos homens, ao observarem que a sociedade está disfuncional, estão escolhendo não ter filhos, né? Por quê? Porque não dá pra ter filhos numa sociedade podre, cara. Eles vão ter poucas chances de sobreviver ou mesmo de passar o nosso legado, tanto genético quanto intelectual, adiante.
Então é o que eu disse naquele vídeo que o Davi do canal Que é a Vida até desafiou a mim, ao Kodama, ao Epifania Disruptiva e ao Trunks para falarem a respeito, né? Sobre a questão do amor, o que é o amor e tal. Eu e o Kodama chegamos ao consenso de que o amor ele é algo egoísta. Todo amor é egoísta. Meio que a própria filosofia do waifuísmo, que eu e ele também compartilhamos, é pautado nisso aí, de que no fim das contas a sua própria percepção de pessoa perfeita, de parceiro perfeito, né, de amor e tal, é na verdade uma construção que você tem a partir das referências que você ganhou na sua maturação, né, no seu desenvolvimento como ser humano, como adolescente, como criança, até então adulto. Então, no fim das contas, tudo se resume a você, irmão, e até as suas próprias experiências dentro da sua vida se resumem a você, né? E essa é a admissão da solitude. A sociedade ela não depende de você, ela vai continuar existindo mesmo se você se churrasque, venha a falecer por qualquer motivo que seja, deixe de existir, abandone ela, seja lá o que for. E é uma via de mão dupla, você também vai continuar existindo se a sociedade vier a ruir, se ela vier a ficar disfuncional e tudo mais. Cara, você é você, entendeu? Então assim, resumo da ópera, concluindo o vídeo. E aí, Coruja, eu tenho que ter um grupo de amigos, um grupo familiar e tal, como é que é? Então, é você que tem que decidir, tá? Existem pessoas que individualmente, isso é uma questão singular, elas conseguem viver perfeitamente bem dentro de um porão na casa da avó sem ver um ser humano durante meses, tá? Isso é meio comum do masculino porque isso tem a ver com o ritual de passagem. Os rituais de passagem, antigamente, eram comuns de jogar o guri assim, com 14 anos de idade na floresta, e ele passava meses sem ver um rosto humano, caçando para sobreviver, né? Se ferrando e tal. E se ele conseguisse voltar, né, encontrar o caminho de volta para sua tribo, ele era considerado homem. Então o homem, ele tem uma facilidade muito maior de viver sozinho. Ele meio que foi obrigado a isso, né? Isso é muito mostrado também nos animes. Se vocês gostam de animes, já devem ter ouvido falar do anime Baki, o Lutador, né? Baki the Grappler. Onde o Baki, ele simplesmente quer ficar tão forte quanto o pai dele, o Jirohama, e ele decide o seguinte, cara, eu vou pra floresta, vou treinar, e ele passa meses, cara, meses, vivendo sozinho, sem ver um rosto humano. Só socando árvore e fazendo musculação. É muito bom aquilo, é muito bom de ver. E o homem, ele é assim, né? O processo de transformação do homem funciona meio que nisso. É por isso que é muito comum que na adolescência mesmo, o próprio jovem, ele fique um pouco esquizoide. Esquizoide não quer dizer esquizofrênico, disfuncional, doente, não. O esquizoide, ele realmente se torna alheio da sociedade, né? Daí o nome esquisito. Esquisito é uma pessoa que, sei lá, não se encaixa bem nos padrões sociais e tal. Então, a menina, quando ela é adolescente, ela quer se enfiar cada vez mais na sociedade, né? Ela quer ter várias amigas e conhecer muita gente, ter um círculo social vibrante. O homem não necessariamente. Ele cai muito nessa porque hoje a nossa sociedade ela é muito ginocêntrica e ela fica dizendo que sucesso é basicamente ter muitos amigos e ter uma vida social vibrante, porque isso é mais comum do feminino, né? No ginocentrismo ele sempre vai resumir a sociedade pela ótica e por características femininas. Já vocês podem perceber, né? Eu acredito que quando vocês passaram pela adolescência, ou se vocês ainda são adolescentes, vocês começam a ficar meio de saco cheio de todo mundo, você quer ficar no seu lugar sozinho, é muito comum que você descubra um grupo pequeno de colegas, né, e amigos que pensam como você começa a criar meio que uma misantropia também, né? É óbvio, isso é completamente normal, mas ocorre às vezes uma extrapolação, né? Uma disfunção a partir disso, o cara vai para um extremo, e aí é o que leva muitos jovens a cometer atos atrozes como aquele lá da cidade de Aracruz, né? Ou Columbine, ou aquele também que aconteceu lá numa favela do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. Novamente, isso é causado pela solidão. O cara ele é tão excluído da sociedade, ele valoriza tanto a sociedade, ele é excluído através de bullying, através de abusos em geral, ele dá valor, ele quer entrar na sociedade, mas a sociedade o expurga, disfunção através da solidão. E aí, às vezes, o guri ele tem outras pendências familiares ou mesmo psicológicas, ele é deficiente mental, aí une isso ao abuso da sociedade, o valor que ele dá a um grupo social que abusa dele, e aí ele se rebela, tá? Então é o que eu digo a vocês, olhem para dentro de si, vejam se vocês funcionam bem sozinhos ou se vocês precisam de algum grupo. E se vocês acreditam que precisam de algum grupo, de se sentir pertencentes a alguma coisa, o que é, novamente, normal de todo ser humano, você não é blue pill por causa disso nem nada, nós somos seres sociáveis e precisamos ver gente, de certa forma, até para nossa saúde, né, mental e física. Aí, cara, eu não vou te dar nenhuma solução, você precisa encontrar pessoas que estejam alinhadas à sua cultura.
as suas diretrizes de vida e, infelizmente, eu não tenho como realmente dar a vocês uma solução a partir disso. Vocês precisam ter muita responsabilidade para saber se o grupo que vocês estão é saudável, tá? Porque tem muita gente que realmente vende a própria alma para esse grupo, né? Esquecendo da própria individualidade. E a gente vê muito isso em filmes. O cara ele quer se sentir pertencente a uma gangue, a um grupinho e tal. E aí o ritual de passagem lá é, sei lá, roubar alguém, matar alguém, fazer alguma besteira, tá? Adolescente, homem adolescente tem muito isso por conta do ritual de passagem. Foi o que eu falei no vídeo da minha análise sobre o ato lá de Aracruz, né? Os assassinatos que ocorreram nas escolas. A sociedade ela não dá mais um ritual de passagem para o jovem homem, e aí ele busca isso sozinho. E aí ele vai entrar em gangues, ele vai buscar guetos e grupos assim de pessoas disfuncionais, porque o crime ele é muito convidativo. O próprio Epifania ele fala muito isso a respeito da sociedade carioca, né? Ele diz que o tráfico, o mundo do crime em geral, tem tesão em jovem que não tem pai em casa. Por quê? Porque não tem aquela figura paterna, o ritual de passagem e tudo mais. E o guri ele vai procurar o senso de hierarquia que a biologia dele fica pedindo, né? O ritual de passagem também que a biologia dele fica pedindo. Um exemplo masculino forte que a biologia dele pede. Ele vai procurar isso no crime porque o crime é um ambiente mais convidativo, um ambiente mais fácil. O crime tá louco para encontrar um jovem assim, né? Para que vire aviãozinho, para que vire mula, etc. E se vocês não encontrarem um grupo o qual vocês se sintam pertencentes e tal, mano, aí tem que buscar alternativas. Você tem que funcionar bem de acordo com o seu próprio propósito, tá? Se o seu propósito é X, você tem que estar caminhando em relação a esse propósito e você tem que estar funcionando, você tem que estar saudável em relação a ele. Você tem que buscar alternativas, cara. Independente dos meios, tá? A sua finalidade tem que estar firme. A sua finalidade é seguir o seu próprio propósito. E aí, ai, coruja, eu não tenho propósito. Muito simples, cara. Se você não tem propósito, o propósito de todo homem é construir para si um ambiente saudável, confortável e seguro. Que isso é o quê? O cara ter uma casa, tá? O cara ter o hobby dele, o cara ter independência financeira. Viver bem, tá? É basicamente viver bem. Esse é o propósito de todo homem que não tem um propósito ainda. E se você já atingiu esse propósito, aí você tem que procurar outra coisa. Escrever um livro, comprar um carro esportivo, sei lá, mano, sei lá. Então, independente dos meios, cara, independente dos meios, aí tem que ser meio maquiavélico mesmo. Você tem que funcionar bem em relação ao seu propósito. Eu já falei, não tem um propósito? É viver com saúde, com liberdade, com dignidade, né? E é claro, entram aí as definições de moral e ética gregas, básicas, simples, de que a humanidade já conhece de milhares de anos atrás, que é: não faça com o próximo o que você não quer que seja feito com você, e também leve em consideração a lei do consentimento, né? Fora isso, meu irmão, os meios não importam. O importante é você funcionar bem, seguir o seu propósito, estar com saúde e pronto. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e acompanhado até aqui. Se acompanharam, um forte abraço e desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. É o Coruja do Carvalho e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.